Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais, Facebook e Instagram, professor Diogo Comba. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você vê também Telegram, comunidade no Facebook, e TikTok e por aí vai. Enfim, hoje eu vou falar sobre a redação da PUC, falar sobre o quê? Falar sobre uma competência, que é o tipo de texto, falar sobre a outra competência, que é o tema. Lembrando que lá no Enem, tipo de texto e tema são uma competência só, mas na PUC é separado. Lembrando que a redação da PUC vai te pedir um texto dissertativo argumentativo. Aí você já tem que tomar alguns cuidados. Se é um texto dissertativo argumentativo, você não pode fazer resenha, você não pode fazer editorial, você não pode fazer artigo de opinião, você não pode fazer notícia, você não pode fazer conto nem crônica. Aí você me pergunta, pô, Diogão, como é que eu seria tão idiota de confundir isso? Cara, porque muitas vezes a PUC pede, por exemplo, que você use um fragmento do texto de apoio, ou então pede para que você concorde ou discorde de alguma tese presente no texto de apoio. Aí você pode acabar se confundindo e só analisar o texto de apoio. Ou então você pode, quem sabe, pensar numa referência histórica, numa referência literária e só ficar analisando essa referência, só contando essa história também e fazer uma resenha, acaba não fazendo a sua dissertação. Editorial e artigo de opinião, né? O que acontece? O que é um... Primeiramente, vamos diferenciar os dois. Um jornal pode ter vários artigos de opinião, mas um jornal, uma revista, só vai ter um editorial. O que é o editorial? Editorial é aquele texto que a gente vê lá no jornal, numa revista, que é a opinião daquele meio de comunicação. Enquanto isso, o artigo de opinião é, como o próprio nome diz, é um artigo, é um texto feito com a opinião de um determinado colunista daquele meio de comunicação, certo? Nesse momento, ele não vai representar a opinião daquele meio, tanto que às vezes existe uma ressalva, uma espécie de disclaimer, falando que o meio de comunicação não concorda inteiramente com aquilo. Enfim, diferentemente da dissertação, o artigo de opinião, ele é mais personalista, ele é mais subjetivo, ele às vezes tem até a primeira pessoa, tem aquele caráter passional mais forte. Por isso você tem que tomar cuidado. A dissertação você usa lá o seu posicionamento, você emite a sua opinião, você não usa a primeira pessoa, mas tem a sua opinião bem forte ali. Depois, uma notícia. Isso daí eu creio eu que ninguém vai se confundir, mas às vezes você pode querer falar de uma notícia, mencionar uma notícia para trazer um grau de repertório ao seu texto, para trazer credibilidade ao seu texto, e você acaba se confundindo também. Toma muito cuidado com isso. Conto e crônica, ninguém vai contar uma historinha lá na redação, né? Não estou querendo desmerecer o conto, mas tenho certeza que ninguém vai fazer isso. E a crônica é um tipo de texto, muitas vezes, argumentativo, opinativo, certo? Mas toma cuidado para a sua redação não ficar, às vezes, com aquele quê de informalidade, de reverência que se aproxima da crônica, né? Analisando um fato cotidiano. Até porque, muitas vezes, a PUC tem isso. Tem alguns temas, como a gente já viu aqui no canal e vai ver em vídeos próximos, tipo assim, falar sobre o medo, falar sobre solidariedade, autoestima, altruísmo, que você pode acabar se confundindo, tendo toda essa liberdade, algo diferente do que você tem lá na redação do Enem, e é fazer uma crônica. Toma cuidado com isso. E agora vamos falar sobre o tema. Primeiramente, você vai ler atentamente os textos de apoio. E algumas vezes tem certos comandos para você transcrever uma parte, concordar ou discordar, como eu já falei. Mas é sempre importante você trazer algo de fora. Eu sempre comento com os meus alunos, cara, quais são as disciplinas que mais ajudam na redação? História, geografia, filosofia, sociologia, muitas vezes a biologia também, certo? Aí você pode trazer algo de fora dessas disciplinas, você pode trazer algo de fora de algum livro que você leu, de algum filme, de alguma série, certo? Mas, pô, não vai pensar num anime que só você conhece, beleza? Tenta pensar em algo que aquela pessoa que vai corrigir a sua redação também conheça, beleza? Até porque a redação da PUC, existem alguns mistérios quanto à correção da redação da PUC, isso é que a gente precisa falar. O que se sabe é que são professores do curso de letras da PUC que corrigem. Muitas vezes, pessoas que não dão aula no ensino médio há bastante tempo ou que não deram aula. Aí existe praticamente esse abismo de diferença, né? Você vai sentir muito isso quando entrar na universidade. Vai ler um texto acadêmico, vai parecer uma outra língua. Eu, por exemplo, que fiz letras, lia textos acadêmicos de português de Portugal que parecia russo de Vladivostok, alguma coisa assim. Mas enfim, voltando para sua escrita, para sua redação da PUC. O que a PUC valoriza muito é a autoria, uma das poucas coisas que a gente sabe. Como assim? Seja criativo ou criativa, não use fórmulas pré-fabricadas, não use aquelas frases, aquelas citações
que servem para qualquer tipo de tema, beleza? Tente fazer o diferencial, mas sem inventar moda, como diria minha avó e como eu já disse num vídeo anterior aqui também. E já falei várias vezes, né? Cuidado com os modelos prontos, certo? Aproveita e fala para mim aí de qual cidade, de qual bairro você é, qual curso você quer fazer na PUC, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.